Hoje a gente vai conversar com a doutora Luana, ela é psicóloga a respeito de doenças psicossomáticas. Se tu não sabe o que é isso, ou se tá passando por isso, ou se conhece alguém que talvez esteja passando, é hora de deixar o teu comentário aqui. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, ativa o sininho, dá um like, compartilha esse vídeo com os teus amigos, que todos os dias a Doc Saúde traz notícia e informação de qualidade aqui para vocês. E para quem está no canal do YouTube, segue a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Peraí, pessoal, que eu vou fechar a torneira dos gatos. Oi, Luana! Olá, boa tarde. Boa tarde, Caroline. Tudo boa bom? tarde a todos. Luana, já te apresentei de novo, acho que todo mundo aqui no canal já te conhece, que tu é nossa psicóloga, linda, maravilhosa, e hoje a gente vai falar sobre doenças psicossomáticas. Isso, Caroline. Então, vou começar, tá bom? Vou iniciar o vídeo, né, explicando o que são doenças psicossomáticas, né? Iniciando aí, que muita gente não conhece, né, o significado dessa palavra, conhece mais por somatização, né? Sim. Não só doença psicossomática, né? Então, as doenças psicossomáticas, elas são desordens emocionais, né, psiquiátricas também, que elas afetam diretamente o funcionamento dos órgãos no corpo e podem gerar múltiplas queixas físicas do paciente, né, em consultório. Então, o que acontece? O paciente começa a sentir dores, né, no corpo, a princípio, sem uma causa específica, né? Então, a pessoa começa a sentir ali um incômodo, né, uma coceira, uma ardência, uma queimação no estômago, né, algo que não é habitual e a pessoa começa a sentir. E o fundo desse problema, ele é emocional. Então, o paciente, ele vai, né, procurar entender qual que é a causa desse problema. Ele vai até o médico, né, faz uma consulta, faz uma avaliação. O médico pode pedir ali exames complementares para tentar entender essa causa, né? E o médico, ele vai descartar, né, posteriormente ali, uma causa orgânica. Porque a doença psicossomática, ela não é orgânica, ela não é de fundo fisiológico, né? É uma alteração ali emocional. É a emoção, né, que ela não foi ali elaborada, ela não foi digerida como deveria, ela vai ali gerar enfermidades, né, na minha saúde física. Então, quando o médico, ele percebe, né, que o paciente, ele está num quadro normal, não tem alteração nos exames, não tem alteração ali na avaliação clínica, ele vai encaminhar esse paciente para o acompanhamento psicológico. Tem que ter um acompanhamento psicológico para entender a causa desses problemas. Então, quer dizer que a origem dessa doença, ela, vamos ver se o pessoal entende mais ou menos assim, se eu entendi também. Ela não é no corpo, ela tá mais na cabeça, na mente. Isso. A raiz da doença psicossomática é emocional, Caroline. É emocional. O fundo emocional, eu tenho ali emoções, né? Emoções, sentimentos, pensamentos, né? Mal administrados, mal canalizados, que eu não consegui ali elaborar, não consegui superar, né, aqueles problemas, e eu reprimindo, né, esses sentimentos, essas emoções negativas, elas vão gerar depois, né, o reflexo na minha saúde física. Então, a raiz, ela é emocional, ela é mental. Depois, ocasiona ali uma questão fisiológica, uma questão física, uma dor, a princípio, que não tem uma causa fisiológica, porque a raiz ali, ela é emocional. Muito interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa tá ali e ela acha que ela tá até com, às vezes, uma doença mais grave. Tipo, ela põe uma coisa na cabeça e ela acha que ela tá desenvolvendo aquela patologia. E não necessariamente é verdade. Não necessariamente é verdade. Por exemplo, né? Estamos num momento de pandemia. Sim. Então, muitas pessoas estão preocupadas, né? Se vão ser contaminadas, como que vai ser esse retorno à vida, ao trabalho. As pessoas estão mais preocupadas, estão sentindo mais insegurança, incerteza, estão mais estressadas. Querendo ou não, isso pode contribuir, sim, pelo meu emocional estar abalado, pode contribuir para que eu venha aí desencadear uma doença psicossomática. E que fatores levam a isso? Então, alguns fatores são determinantes para que esse problema ele aconteça. O mais importante deles é a herança familiar, né? Aquilo que eu trago na minha história familiar, na minha árvore genealógica. Se eu tenho pessoas próximas a mim, minha família, que tem aí esse histórico, pode ser que eu venha também a desencadear. Distúrbios de personalidade também atrapalham nesse sentido, podem contribuir para que ocorra. Uma tendência à negatividade, pessoas
muito negativas, pessoas que reclamam muito da vida, que nunca estão satisfeitas com nada, que não conseguem sentir prazer na vida, pode também levar ali a esse tipo de problema. E a forma na qual eu lido com os meus problemas na vida, a minha postura em relação à vida, aquilo que acontece, as adversidades, as surpresas que acontecem na vida, isso também atrapalha, né? Porque tem pessoas que têm uma dificuldade grande de lidar com aquilo que não conseguem controlar, né? Isso, juntando a negatividade, questões genéticas, a herança familiar, juntando essas questões, podem ali desencadear também, serem fatores determinantes, né, para a doença psicossomática. A sensibilidade à dor também, Caroline. Muita gente tem muita sensibilidade à dor, não consegue sentir dor também. É outro fator importante para esse tipo de problema ele ocorrer. E existe algum tipo de tratamento ou o tratamento é o acompanhamento mesmo? Então, o tratamento, assim, começa tudo quando o paciente ele começa ali a sentir que ele não está bem. A princípio, sem sintomas que ele não tinha, né? Uma coceira, uma ardência, um incômodo, uma queimação, que até então não fazia parte do histórico desse paciente. Ele buscando ali acompanhamento médico, ele será encaminhado, né, para psicoterapia. Vamos tratar essas emoções, trabalhar a parte psiquiátrica também, porque muitas vezes esse paciente, ele traz com ele também uma ansiedade muito elevada, né? Episódios depressivos, né? Pode ser que o paciente tenha passado por um processo ali mais sensível na vida, um luto, né? Um término, uma separação. Isso pode contribuir, né? Pelo momento sensível que o paciente sente. Isso é importante também. Temos que organizar para que o paciente entenda que os hábitos que ele tinha antes também não faziam muito bem, não contribuíam muito para a saúde desse paciente. Então, assim, há uma orientação em relação à mudança de alimentação, do sono, hobbies importantes, né? Que o paciente tem um escape também na vida, né? Porque a gente sabe que nem sempre as coisas são como a gente espera. Então, eu preciso também colocar essa emoção, canalizar essa emoção em algo que me faça bem. Porque o problema, Caroline, da doença psicossomática é que as pessoas elas têm ali no seu histórico problemas de infância, traumas de infância, né? Situações que passaram. A gente encontra pessoas que reprimem as emoções a vida toda, né? Achando que se deixar para depois, se resolve sozinho, ou porque quer evitar algum tipo de conflito e coisas assim. E eu, ali, reprimindo aquela emoção, ela tá no meu corpo me fazendo mal. Muita gente guarda mágoa, guarda rancor, guarda tristezas, fica remoendo o passado, fica vivendo coisas que já não conseguem e continuam revivendo. Isso com certeza pode contribuir sim para que eu não consiga ter uma superação, um avanço na vida. Né? E como que isso de fato vai afetar o nosso organismo como pessoa? Porque deve ter alguma consequência, certo? Certo, claro, com certeza, sim. Vai depender muito da fisiologia desse paciente. Então, tem pacientes que são mais sensíveis, né, que podem desenvolver uma doença psicossomática num grau mais severo, né, mais elevado, que possa juntar outras comorbidades juntas, e tem pessoas que conseguem levar de uma maneira mais leve. Hoje... Então, assim, algumas manifestações, elas são mais comuns do que outras. Por exemplo, a derme, né? A nossa pele, ela é bem sensível, né? A essa parte da doença psicossomática. Então, as pessoas que estão passando por uma carga emocional grande, por um estresse grande, e elas não conseguem ali desenvolver aquela emoção, começam a aparecer manchas na minha pele, coceiras que antes não tinham, inflamações, bolhas, formigamentos, né? É um sinal que a gente precisa chamar, ter atenção e buscar uma orientação médica, porque o meu corpo está ali demonstrando que algo não está bem. Né? Então, as doenças como um todo, ela mostra para mim que as minhas emoções não estão no lugar. E eu preciso levar isso a sério. Eu tenho que realmente buscar entender a causa disso, porque o corpo está falando ali, dando seus sinais. A região íntima, ela também sofre algumas alterações quando eu passo por esse processo de somatização. Né? Pode haver ali algumas inflamações que antes não tinham, né? Um incômodo que antes não tinha, uma impotência sexual, uma baixa na libido, pode acontecer da mulher ter uma alteração no ciclo menstrual, né? O estômago é outro ponto que ele é bem afetado, né, pela doença psicossomática. Era a minha próxima pergunta. Exatamente. Então, o estômago ele é muito afetado, né? Dores que acontecem que antes não existiam, dores numa queimação, né, uma constipação,
E isso pode, sim, se não for tratado, pode levar a uma gastrite, pode levar a uma úlcera, sendo que, assim, era uma doença que não deveria acontecer por causa fisiológica, mas Uhum. aconteceu por causa emocional. Então, tem que ser levado a sério. Meu corpo, ele dá sinais. A doença, ela tá me comunicando algo. Então, eu não posso ali ignorar, né, os sinais que o meu corpo está colocando para mim. E deixa eu te fazer uma pergunta. É fácil do paciente entender que o que ele tem não é uma causa orgânica? Não, não, não. Não, porque não é palpável, né, Caroline? Não é palpável, né? O exame médico, vai lá, o médico examina, né? Tem todos os resultados, é uma coisa mais palpável para o paciente entender. Olha, você tem isso por causa disso, tem uma Sim. alteração aqui, que te leva a sentir essa dor, que te leva a você ter esse sintoma. Na parte psicológica, muitas vezes a gente trabalha com subjetivo, né? Uhum. Trabalhando com emoções, né? Sentimentos, são coisas que eu não vejo, não são palpáveis. Então, eu preciso fazer com que o paciente ele entenda que a nossa emoção, o nosso mental, tem influência no nosso corpo. Se eu não estou bem emocionalmente, meu corpo vai acabar sofrendo, né, com essa situação. Então, assim, se a pessoa passou por traumas na infância, se ela teve alguma situação que não foi difícil, e naquele momento no qual ela passou, não teve uma expressão, não conseguiu colocar para fora, elaborar aquele sentimento, ou mesmo ter um apoio, né, psicológico naquele período, pode sim ser um grande fator que vai trazer esse problema depois. A depressão de maior, depressão crônica, também contribui, né? Como a pessoa está no momento onde ela só vê a parte negativa, né? A vida é muito ruim, não tem Sim. sentido, né? Sentimentos negativos que eles são bombardeados o tempo todo, pode contribuir também. Outro ponto importante é o luto. O luto, né, que passamos, né, apesar de todo mundo saber que todos vamos ter que passar por esse processo, não aceitamos, Caroline. O luto ainda é um tabu, a morte ainda é um tabu para muitas pessoas. É Então, uma coisa fazê-los que todo mundo entender. sabe que vai acontecer, mas ninguém está preparado. Ninguém está preparado e ninguém quer falar no assunto também. A morte a gente não comenta sobre, né? Porque parece que vai trazer algo de ruim quando a gente Sim. fala sobre a morte. Ao invés da gente se preparar, a gente afasta a possibilidade. E o luto é onde eu fico mais sensível para desencadear algo do tipo, né? Porque eu tenho emoções conflitantes. Muitas vezes eu não aceito, né, que a pessoa partiu, eu não aceito, eu nego, né? Eu Uhum. tenho uma revolta, eu tenho os estágios do luto, né? Sim. Então é importante que quando eu esse período, né, de luto. E ficar atento também, Carolina, assim, a como que o meu corpo se comunica comigo, qualquer tipo de alteração que eu venha a ter, né? E prestar atenção no meu contexto. O que eu estou vivendo nesse momento? O que eu estou passando nesse momento, né? Será que tem alguma situação que não tá legal? Seja no trabalho, seja na família, seja com os meus filhos, com o meu cônjuge, porque isso Uhum. influencia Sim. diretamente, né, na minha saúde emocional, na minha saúde física também, né? E as E emoções, as percebo isso emoções, às vezes no meu consultório de dermatologia. Tem sim. muitas doenças que a pessoa acredita que na verdade ela tenha e que ela não tem. Uhum, Equibone, por uhum, exemplo, que é aquela doença que a pessoa acredita que tem delírio de parasitose. Eu acredito que sim. seja também uma doença psicossomática, porque ela tá vendo nela aí uma coisa que às vezes Que não não tem, há, né? que não há. Que não existe, né? Então, tem pessoas que têm tanto medo de ficarem doentes, tanto medo de acontecer algo do tipo, que elas começam a criar sintomas e Sim, acreditar nesses sintomas, sim. né? Pessoas hipocondríacas, elas sentem essa preocupação tão grande e tamanho medo que eu sinto, eu consigo criar sintomas. Uhum. Tamanha a minha preocupação. Então, isso mostra o tamanho do poder que o meu emocional, que o meu psicológico tem sobre o meu corpo, O né? poder da Extremamente. mente, O poder da literalmente. mente. O poder da mente, né? Um exemplo que eu costumo usar bastante no consultório para as pessoas entenderem com mais clareza é a gravidez psicológica. E Verdade. muita gente não entende, né, Caroline? Que como que a minha mente pode criar algo tão real como uma gravidez psicológica? Então eu consigo trazer esse exemplo para que eles entendam que, de fato, o meu emocional também requer atenção. Muitas Uhum. pessoas elas focam muito na saúde física, Sim. né? Fazem as consultas, vão à academia, procuram se cuidar, ficar bem nessa parte, mas o emocional fica sempre para depois. Ou não é Uhum. importante, ou quem busca psicólogo não tá bem da cabeça, psiquiatra a mesma coisa, né? E as pessoas não conseguem entender que a gente precisa procurar um equilíbrio, Sim, né? Entre a mente e entre o corpo. sim.
Até porque as doenças do corpo é aquilo que tu falou anteriormente. A gente consegue, às vezes, muitas vezes, enxergar. Eu tô com um machucado, eu tô com um edema, eu tô com um tumor, mas as doenças da alma e da cabeça não são assim, a gente não vê. Mas também elas acontecem, então precisa tratar também. Precisa, Caroline, precisa. Assim, as emoções, quando a gente fala em relação à terapia, por que que eu coloco para os pacientes que é tão importante falar? Falar aquilo que sente, falar algo que está incomodando, conversar, não guardar aquilo para depois, porque muitas vezes, além de não ser resolvido, né, aquela situação que incomoda, outras situações serão acumuladas. Vão juntar N problemas, N Uhum. situações, e eu sempre vou deixar isso para depois, para evitar o conflito, para evitar o problema, né? E a minha saúde é o que padece. Minha saúde, ela vai acabar sofrendo Sim. depois com essa carga de emoção tão grande que eu carrego por tanto tempo achando que não vai acontecer nada. As pessoas têm essa crença, né, de que emoção, sentimento não vai causar nada em mim. Não Uhum. causa nada no meu corpo, Sim. né? Quando na verdade é o contrário. Se eu não cuidar bem, se eu não elaborar, se eu procurar não entender, ou mesmo superar as questões que eu passei no passado, os problemas que eu vivi, os traumas que eu sofri, se eu não superar, né, com ajuda, vai ser muito mais difícil eu conseguir avançar na vida, ter outros objetivos, porque eu continuo revivendo, Sim. né, o passado que me perturba, que me atrapalha, que me restringe, que não me Uhum. permite arriscar, não me permite tentar algo diferente, né? Então é importante que essa informação chegue nas pessoas para elas terem a clareza de que Sim. podem sim buscar ajuda e podem sim melhorar, né, a sua situação, se aceitarem melhor, se sentirem melhor consigo mesmas, mudar a própria realidade, né? De repente mudar de emprego, não tô bem no casamento, não tô bem no relacionamento, fazer algo diferente para ver se dá certo, ou mesmo seguir, né? Ajudar nas tomadas de decisões, né, E Karine? Como eu consultar a tô. psicóloga, porque eu sempre falo assim, olha, quem nunca foi numa psicóloga na vida, eu acho que todo mundo devia ir, pelo menos para saber como é que é. Depois, se no futuro a pessoa vê que realmente não tem necessidade, que aquilo ali não vai estar agregando nada para ela, que não vai estar fazendo Aham. diferença, que ela consegue ter um autocontrole, um autoconhecimento, tudo bem. Mas não Uhum. pensem as pessoas que ir ao psicólogo é coisa de pessoa louca, pessoa que precisa. Porque tem esse preconceito, né? E às Sim, vezes a gente está muito. passando por alguma coisa e a gente às vezes não consegue se autocompreender. E é por isso que vocês estão aí. Isso. Isso, exatamente assim, ainda há um preconceito, né, na área mental, da saúde mental, infelizmente ainda ocorre esse preconceito, né, lá arcaico, lá de trás, né, de que quem vai no psicólogo é louco, quem vai Uhum. no psiquiatra é louco, e as pessoas têm o receio de serem Sim. taxadas, Sim. né, como loucos, não, mas você vai lá fazer o quê? Ou até mesmo a gente ouve em consultório, mas conversar, eu converso com a família, eu converso com Isso, amigos, exatamente. eu Vou converso com o falar o que para esposo, ela? eu vou falar o quê? Não tem o que falar, né? A pessoa vai querer saber da minha vida, o que que tem a ver, né? Então é importante falar para as pessoas assim, pelo menos conheçam, né? Antes de julgarem, antes de criticarem, se ao menos conhecer, se aproximem, saibam como é que funciona, saibam como é que é o dia a dia, né? Uma terapia, até para se conhecerem, né? Não é só tratar de problemas, sintomas, doenças, mas o autoconhecimento também é algo extremamente importante, né? Para o desenvolvimento das pessoas, para o crescimento pessoal, das pessoas como um todo, e é uma experiência muito enriquecedora, né, É Caroline? verdade. É muito importante, né? Quem tem essa oportunidade, entender que você pode sim fazer um mergulho dentro de si, né? E encontrar um potencial gigantesco que temos para a vida, Sim, né? E verdade. que muitas vezes as coisas da vida acabam nos ocupando, né? O trabalho, a família, eu sempre deixo os meus objetivos, né, para depois e acabo não realizando, e vem uma frustração, arrependimento. Então, acho que se conhecer é algo extremamente importante, né? Não só em Verdade. relação às doenças e tudo mais, mas para eu poder me sentir melhor comigo, me É aceitar verdade. melhor, me amar melhor, minha autoestima ficar no lugar, né? Muito bem. E meu amor próprio também. E agora, uma revelação aqui. A doutora Luana foi a primeira psicóloga que eu passei na minha vida quando eu já tinha. Que idade eu tinha, Luana? 30 e. Tinha recém-ganhado É da vida 35. sério? E cinco? Foi a Eu primeira fui e a primeira? única. Eu achei uma experiência super positiva. Não Eu continuei porque fiquei. eu me dei alta própria, né, Luana? Aham. Mas acabou que a gente ficou amiga. Hoje a Luana trabalha na Docs. Foi ótimo porque a gente se conheceu e eu acho que vale super a pena.
Sim. Ai, obrigada, Caroline. Eu não sabia que tinha sido a primeira, viu? Foi primeiro e Que única, coisa boa. só foi contigo. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Bastante. Pessoal, hoje então a nossa live foi isso, foi sobre doença psicossomática. Todo mundo deve ter um pouco, sim, de alguma carga que somatiza em si. Vão lá, conversem com a doutora Luana, ela é maravilhosa. Luana, te agradeço novamente por ter aceito o nosso convite. Vamos fazer outras lives. Pessoal, deixem aqui nos comentários, mandem direct os temas que vocês querem ouvir. Pode fazer as suas considerações finais aí, Luana. Obrigada, viu, Caroline, pelas palavras, pelo convite, pela oportunidade. É um prazer, né, estar aqui falando com vocês, né, compartilhar um pouco desse conhecimento que muitas vezes fica só no consultório, né, e nem todo mundo tem a disponibilidade, né, de buscar um acompanhamento psicológico. A gente está aqui para ajudar no que for possível, viu? Muito obrigada. Muito bem. Pessoal, gratidão por quem está aqui. Hoje eu nem vou poder fazer com as mãozinhas gratidão, porque tô segurando o pau de Segura-se. Eu tô até com dor no braço. Mas obrigada, pessoal, por quem conseguiu nos assistir hoje. Um abraço, fica com Deus e até mais. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Tô rindo pra foto. Aqui, eu tô que nem a louca da live fazendo chamada. Eu tô te vendo perfeita, tu tá me vendo bem? Tô vendo bem? Tô ouvindo bem? Então tá, acho que estamos tudo bem aqui. Voltei. É que tinha caído meu negócio aqui, eu precisei arrumar. Não, mas é falha nossa mesmo. O meu pau de seta aqui tá me sacaneando, viu? Ele já caiu no chão, ele tá entortando. Deixa eu ver se eu consigo fixar o negócio. Tá difícil. Aqui. Pronto, tá difícil o negócio aqui hoje, viu? Ontem era internet, hoje é o pau de selfie. Pronto, agora eu acho que deu, Luana. Pode continuar. Pronto. Tá bom, segura esse pau de selfie Vou firme aí. segurar o pau aqui agora, pode deixar. Segura o pau de selfie.